Jairo, um homem a qual era muito conhecido, um homem de vida financeira muito boa, que amanhece num certo dia e sua filha passa mal. E esse homem sai, já tinha ouvido falar de Jesus, sai à procura de Jesus. E Jairo encontra Jesus e clama a ele: vai até a minha casa e estende a mão sobre a minha filha. E Jesus ali atende Jairo, porque vê o quão contrito e quão desesperado Jairo está. Mas ao caminhar para a casa de Jairo, aquela multidão seguindo Jesus, aquele montoeiro de gente querendo milagres, querendo cura, apertando Jesus, encostando, não deixando ele muitas vezes nem andar. E ali, naquela passagem, daquela ida para a casa de Jairo, aparece essa mulher, que a Bíblia não cita o seu nome, mas mostra uma história de uma mulher que veio para mudar e para trazer um novo método. Por que, irmã Marcília, um novo método? Porque se você for olhar em Mateus, Marcos, Lucas, aonde fala da história dessa mulher, antes de contar a história dela, você vê que todas as curas, todos os milagres, geralmente são de que Jesus tocou e Jesus colocou a mão e foi curado. Mas com essa mulher foi diferente. Ali tinha muitas pessoas apertando Jesus, tocando em Jesus. Mas por que eles não eram curados como ela foi? Porque aquela mulher, por ter um fluxo de sangue, pela lei de Moisés, se alguém tocasse nela, se tornava impuro. E ela ouviu falar de Jesus. Então o que ela pensou? Imagino eu que lá no seu canto, afastada de todos, retirada, porque não podia ficar perto de ninguém, ela ouviu falar de Jesus. Alguém contou para ela. Às vezes alguém que passava pelo mesmo problema que ela, ou alguém que topou com ela em algum lugar e disse: olha, Jesus vai passar lá naquela rua. E ela pensou: eu vou lá, e se eu tocar na orla das vestes dele, eu serei curada. Sabe o que eu aprendo aqui, igreja? É que essa mulher não olhou a dificuldade, ela não olhou as barreiras que eram muitas, ela não olhou o que as pessoas iriam dizer, se iriam, às vezes, muitas vezes, xingar ela, pisotear, jogar para o lado. Não! Ela foi até Jesus. Imagino eu que tenho que passar por aquela multidão escondida, sem ninguém ver, que ela estava ali sangrando, porque uma hemorragia é contínua, ela não para. Eu imagino a fraqueza daquela mulher, tontura, dores de cabeça. Se a gente for colocar hoje, se a pessoa tiver uma anemia forte, ele não suporta muitas vezes nem ficar em pé. Imagina a situação daquela mulher.